Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um de nossas aulas. Aqui quem fala é o professor Thiago Holanda e nós hoje vamos aprender nesse vídeo a tratar de um assunto muito importante dentro da microeconomia, que são os efeitos renda e substituição. Quando nós estudamos o comportamento do consumidor, nós entendemos que existem diversas variáveis que afetam e que demonstram como as suas tendências se comportam, como é que a demanda desse consumidor específico por um determinado bem vai se comportando. Dentro desse contexto, a gente vai estudar o que é o efeito renda e o efeito substituição. Bem, eu quero começar sugerindo um livro para vocês, deixa eu colocar aqui na tela, sugerindo um livro que eu considero muito importante, que é um livro de microeconomia muito bom, é o livro do Pindyck, a microeconomia. Se você quer se aprofundar, se você está estudando essa parte da matéria e quer encontrar aí um material bom, completo, bem didático, recomendo aqui esse livro para você. Parte da nossa aula foi extraída, né, alguns exemplos e algumas informações foram extraídas desse livro. Tá ok? Vamos começar então. Pessoal, o que acontece quando o preço de uma mercadoria reduz? A gente já estudou isso quando nós vimos a lei da demanda. Toda vez que o preço de uma determinada mercadoria reduz, a demanda por esse produto aumenta. Okay? Se for um bem normal, a demanda por esse bem aumenta. Então, quando o preço, né, vamos levar aqui em consideração, ok? Para isso que nós vamos estudar, para esse assunto, nós vamos levar em consideração uma determinada economia que tem dois bens. São dois bens que ocupam o orçamento do indivíduo. Então, quando o preço de um desses bens reduz, o outro está constante, ok? E um dos bens reduziu o preço. O que acontece? Vai aumentar a demanda por esse bem mais barato, você concorda? O bem que ficou mais barato, ele vai ser mais demandado. E vai reduzir, consequentemente, a demanda pela mercadoria mais cara. Então, observe, uma das mercadorias baixou de preço, a demanda por essa mercadoria vai aumentar. E a outra mercadoria, consequentemente, vai reduzir. O que é isso? Isso é o efeito substituição, ok? Isso é o efeito substituição. O aumento do poder de compra dos indivíduos é o que a gente chama de efeito renda. Como assim, professor? Bem, falamos aqui que o preço da mercadoria reduziu, certo? Quando isso acontece, esse bem vai aumentar a sua demanda em detrimento do outro bem. Isso é o efeito substituição. Já lidamos com isso. Porém, mesmo que a renda do indivíduo permaneça constante, mesmo que ele continue, por exemplo, recebendo o mesmo salário, nós podemos considerar que esse indivíduo se encontra numa situação de maior riqueza. Ou seja, é como se ele tivesse, não, ele está definitivamente mais rico, porque com a mesma renda, agora ele pode comprar um pouco mais de um determinado bem do que ele podia anteriormente. O seu consumo, o seu nível de utilidade aumentou por causa da queda do preço desse bem. Então, esse efeito é o efeito renda, ok? Esse é o efeito renda. É muito importante nós entendermos que toda vez que o preço reduz, o comportamento da demanda reage de acordo com esses dois efeitos. Esses dois efeitos empurram a demanda. Só que nós temos que aprender a separar o que é efeito substituição e o que é efeito renda. Ou seja, em que quantidade mudou o comportamento do indivíduo porque ele está trocando uma mercadoria pela outra e em qual quantidade mudou o comportamento desse indivíduo porque ele hoje está numa situação de maior riqueza do que anteriormente. Tá claro? Espero que sim. Vamos continuar. Bem, para mostrar para você como funciona esse mecanismo, a forma mais didática é nós mostrarmos através de um gráfico, para você entender como funciona todo o mecanismo do efeito renda e do efeito substituição. E nós vamos começar pelo efeito substituição. Então, note, nós temos aqui uma economia que tem dois bens. Nós temos aqui o bem roupas e aqui embaixo nós temos o bem alimentos. Essa reta aqui, reta RS, é a reta orçamentária, ok? É a reta orçamentária. Se, por acaso, o consumo do indivíduo estivesse nesse ponto, isso significaria que todo o seu consumo estaria
concentrar todo o seu orçamento estaria concentrado na compra de roupas. Se estivesse nesse outro ponto, nós poderíamos deduzir que todo o seu orçamento estava concentrado na aquisição de alimentos. Porém, na teoria do consumidor, a gente aprende que o equilíbrio do consumidor ele vai se dar no mesmo ponto onde a curva de utilidade toca a reta orçamentária. Então, olha, bem aqui, a curva de utilidade 1, ela vai tocar a reta orçamentária nesse ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio. É nessa quantidade aqui, A1, e nessa quantidade V1, que nós vamos encontrar o consumo desse indivíduo. Então, qual é a quantidade que ele vai consumir de alimentos? Está bem aqui, A1. Qual é a quantidade que ele vai consumir de roupas? Aqui, V1, ok? Não interessa aqui, no exemplo específico, quanto é V1, quanto é A1. Isso não tem importância no momento. Só é importante você entender como é o mecanismo desse determinado indivíduo, ok? E aí vai acontecer isso aqui é uma situação de estabilidade, tá certo? Situação de estabilidade. E aqui, né, já apresentei para vocês, mas repetindo, nós temos a curva de utilidade 1, ok? Vamos agora ver o que é que acontece quando o alimento fica mais barato. Nós temos uma situação aqui de equilíbrio, mas em determinado momento o alimento vai ficar mais barato. E aí a dinâmica do gráfico vai mudar e os novos componentes desse gráfico, as mudanças que vão ocorrer nesse gráfico, eu coloquei aqui de azul para que você possa entender melhor o que vai acontecer. E o meu pincel aqui também eu vou colocar de azul para que você possa ver de forma mais didática o que é que está acontecendo. Então, note, o alimento ficou mais barato, ok? Então você tem que perceber, pela teoria do consumidor, que quando o preço de um bem fica mais barato, a reta orçamentária vai ficar mais inclinada, vai mudar a sua inclinação, perdão. A reta orçamentária vai mudar a sua inclinação. No caso, nós tínhamos a reta orçamentária qual? Aqui, ó. Essa aqui é RS, é a situação inicial que nós estamos no primeiro gráfico. Porém, esse preço aqui o preço do bem alimento modificou, ele ficou mais barato. Então essa quantidade aqui, perdão, não é essa quantidade, isso aqui é a reta orçamentária. Essa quantidade aqui, ela vai mudar, porque agora eu posso comprar mais alimentos. Essa reta, ela vai até o ponto T. Observe, note o que é que está acontecendo. Nós tínhamos uma reta orçamentária RS, porém, RS apagou aqui, RS, porém, o preço do bem alimento ficou mais barato. Então, a reta orçamentária agora é RT. Aqui, ó, RT. Tranquilo. E o consumo do indivíduo vai modificar. Nós temos agora uma nova curva de utilidade, que é a curva U2, está bem aqui. E, seguindo a regra que eu já expliquei para você anteriormente, o novo ponto de equilíbrio desse consumidor está exatamente no ponto onde a curva de utilidade vai tocar o quê? Vai tocar a nova reta orçamentária, que é bem aqui, ó. Ok? Bem aqui. Nesse novo ponto de consumo, observe, ele vai consumir agora A2 alimentos, bem aqui, e ele vai consumir V2 de roupas. O que é que você já está percebendo aqui por esse gráfico? Muito simples. Você percebe que o A1 é menor do que o A2, ok? Ou seja, ele está consumindo agora mais alimento e que o V1 é maior do que o V2. Ou seja, agora ele está consumindo menos roupas. O que é que aconteceu com essa mudança, com a mudança gerada pelo barateamento do alimento? Simples, estou consumindo, né? O consumidor está consumindo menos roupas e mais alimentos. Tranquilo? Então, é essa mudança que ocorre no gráfico quando você modifica o preço relativo de um dos bens. Pessoal, na microeconomia a gente estuda, você já deve saber, que quando o preço relativo de um bem ele se modifica, a reta orçamentária daquele bem vai mudar somente a sua inclinação. Porém, quando a renda daquele indivíduo aumenta, o que muda é a própria posição da reta. Então, se por acaso acontecesse de não ser uma mudança no preço, ser uma mudança na renda do indivíduo, então provavelmente uma reta muito semelhante, não sei se eu vou conseguir, provavelmente eu não vou conseguir desenhar igual, uma reta muito semelhante iria, né,
ia ficar aqui. Por que ela ia ficar numa posição mais para cima? Né? Finge que isso aqui é uma reta, tá? Por que ela vai ficar numa posição mais para cima? Porque agora as quantidades vão aumentar. As quantidades vão aumentar do consumo dos bens, porque ele tem uma maior renda. Ok? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, isso aqui acontece com o equilíbrio do consumidor, dado que agora um dos bens ficou mais barato. Vamos continuar aqui na nossa análise. E agora nós vamos tentar enxergar o que é o efeito de substituição. Vamos tentar conceituar primeiro. O que é o efeito de substituição, professor? É a variação do consumo de um bem associada a uma mudança em seu preço, mantendo-se constante o nível de utilidade. Muito importante isso aqui. Mantendo-se constante o nível de utilidade. Então, quando eu estudo a mudança do consumo de um determinado bem por causa da mudança do preço, sem levar em consideração a utilidade, eu estou descobrindo qual é o efeito substituição. E aí a gente vai tentar estudar isso agora, nessa terceira versão desse gráfico. Observe que esse é o mesmo gráfico desde o início. Porém, eu coloquei esse novo efeito nesse terceiro gráfico na cor laranja. Então tente acompanhar aqui comigo. Vou aqui para o pincel azul. Observe, da mesma forma que no gráfico anterior, eu tenho aqui a utilidade 2, tenho aqui o novo ponto da reta orçamentária aqui eu tenho o A2 e o V2, que são os novos consumos das mercadorias alimento e vestuário, né, e roupas. Pessoal, como eu descubro o efeito de substituição desse gráfico? Você vai fazer um procedimento muito simples. Você está vendo aqui essa reta, que é a reta orçamentária com a nova inclinação, né, que você tem de preto, segue aqui o cursor, né? De preto você tem a reta orçamentária original, ok? Reta orçamentária original, e aqui de azul você tem a reta orçamentária mais inclinada, né? A reta orçamentária mais inclinada não, perdão, a reta orçamentária mais plana, digamos assim, que foi a reta orçamentária originada pela mudança no preço. Pronto. Você vai pegar essa segunda versão da reta orçamentária, né, a reta RS, e você vai criar uma reta orçamentária nova a partir dela, com a mesma inclinação, que eu vou chamar de RS', e que é essa curva laranja aqui, essa reta laranja, perdão, RS'. Ela tem exatamente o mesmo formato da reta RS. RS não, perdão pessoal, desculpa aqui, tá? Me perdoe, é RT. Desculpa, RT', ok? Desculpe aí, RT'. Deixa eu apagar aqui. Não confundir nenhum aluno que está assistindo. Pronto, RT'. Então, ela é exatamente a réplica, só que ela vai um pouco mais para baixo. Nós vamos colocar ela um pouco mais embaixo para poder forçar essa reta aqui fictícia a tocar na curva de utilidade 1. Bem aqui, ó. Você está vendo a curva de utilidade 1? Pronto. Aquela curva de utilidade da cor preta que a gente viu logo no primeiro gráfico. Eu vou pegar essa mesma reta orçamentária RT, que não toca na curva de utilidade 1, vou duplicá-la, criar um clone dela, RT', vou descê-la nesse movimento aqui, ó. Eu vou descê-la até fazer com que ela se encontre e toque, intercepte a curva de utilidade 1. Por que esse procedimento, professor? Note a definição do efeito de substituição. Eu quero entender como é que é a variação no preço, mantendo-se o nível de utilidade constante. Então, eu preciso entender o efeito de substituição desconsiderando a nova utilidade do indivíduo. Então, eu não posso estudar o efeito de substituição e pensar na utilidade número 2. Eu não posso fazer isso. Eu preciso esquecer essa utilidade temporariamente. Quando eu faço isso, eu isolo o efeito de substituição. A nova e imaginária linha do orçamento, essa nova reta, ela reflete o fato de que a renda nominal foi reduzida para que nós atingíssemos esse nosso objetivo conceitual de isolar o que a gente quer, que é o efeito substituição. Então, professor, qual é o efeito de substituição aqui? Note, quando a reta orçamentária RT' toca a utilidade 1, ela vai gerar esse ponto aqui, de laranja, que eu chamei de ponto E, que está aqui bem pequenininho aqui, ó. Ponto E. Ela é o encontro entre a minha linha orçamentária imaginária, né, fictícia, com a curva de utilidade 1, que era uma curva real. Ok?
ok? Era uma curva real. Então, o ponto que liga A1, aqui, ó, o ponto que liga o meu consumo original até o ponto E, esse ponto que eu obtive, esse é o efeito substituição, ok? Esse é o efeito substituição. Vou colocar aqui de verde no nosso gráfico aqui, ó. Vou colocar aqui de verde no nosso gráfico. Esse aqui é o efeito substituição. Ok, pessoal? Espero que sim. Então vamos continuar. Quando o preço do alimento diminui, né, o efeito substituição sempre vai conduzir ao aumento na quantidade demandada desse bem. E esse trecho específico no gráfico, que eu acabei de mostrar para você, é o que a gente chama de efeito substituição. Vamos avançar. O efeito renda. O efeito renda. Bem, primeiro vamos conceituá-lo. O que é o efeito renda? O efeito renda é uma mudança no consumo de um bem resultante do aumento do poder de compra, com o preço relativo mantido constante. Note, no efeito substituição, eu quero entender o conceito levando em consideração que a utilidade permanece constante. Nessa situação específica, não. Eu estou levando em consideração que o preço relativo está constante. Então, observe, no conceito de efeito de substituição, eu quero ver a variação do consumo baseando-me numa variação do preço, mantendo constante o nível de utilidade. Aqui não, eu quero ver como é a mudança no consumo, isolando o preço, a mudança do preço, isolando a mudança, deixando o preço relativo constante. Quando, uma observação importante, tá? Quando eu somo os dois efeitos, eu tenho o efeito total, ok? O efeito total é o efeito substituição mais o efeito renda. Então vamos aqui, observe aqui comigo. Aqui eu já delimitei, eu vou colocar aqui novamente, tá? Aqui é o que a gente chama de efeito substituição, só para colocar aqui de novo no gráfico, que é o ponto que vai de A1 até o ponto E. O resto do caminho, observe, ainda ficou faltando esse trecho aqui. Vou colocar aqui de uma cor diferente, tá? Esse trecho aqui, ó, é o trecho que precisa ser completado para que possa completar, possa preencher essa variação total. Então, esse aqui, ó, pronto. Esse aqui é o que a gente chama de efeito preço. Efeito preço. Deixa eu colocar aqui na pincel, pronto. Aqui é o efeito substituição e esse outro aqui é o efeito preço. Efeito renda, perdão, pessoal, efeito renda, tá? Deixa eu apagar aqui. Efeito renda. Ok? Então observe que o efeito renda ele vai me mostrar o quanto o indivíduo está consumindo daquela mercadoria em específico, porque não mais ele está substituindo pela mercadoria roupa, mas porque ele realmente se sente agora, ele está, né, de fato, com mais poder de compra devido à queda desse preço. É o ponto que liga essa linha que a gente obteve no gráfico anterior, eu já expliquei para vocês, até o novo ponto de consumo, que é o A2. Tranquilo? Espero que sim. Pessoal, a direção do efeito substituição é sempre a mesma, ok? A direção do efeito substituição é sempre a mesma. O efeito renda não. Algumas vezes, nós vamos ver isso em outros vídeos, ele vai ter uma direção contrária. E a gente vai ver o porquê essas situações acontecem, ok? A gente vai ver o porquê. Ele vai, digamos assim, frear um pouco o efeito substituição e a gente vai entender como é que funciona. Então, só enfatizando aqui a nossa fórmula, o efeito total, que é de A1 até A2, né? Esse efeito total aqui que leva desse ponto a esse, ele vai ser a soma do efeito substituição ao efeito renda. Beleza? Pessoal, todas essas situações aqui eu estou levando em consideração o quê? Que esse bem é um bem normal. Por que, professor, o senhor está enfatizando isso? Porque se nós tivermos um bem, por exemplo, inferior, né, nós vamos ter uma configuração diferente. Nós vamos explicar isso em outra aula. Então, o que é importante você saber?
finalizando aqui esse momento, que, como eu já disse, o efeito de substituição, a direção dele é sempre a mesma. Ou seja, se o preço baixa, o consumo aumenta. Ele tem uma relação inversa entre preço e consumo. Se o preço da mercadoria baixou, o consumo dela vai aumentar. O efeito renda vai depender do tipo de bem. Como eu falei para vocês, se for um bem normal, a renda aumenta e o consumo aumenta. E isso se for um bem normal. Se for um bem inferior, nós vamos ter uma outra configuração. Qual, professor? A renda vai aumentar, mas o consumo vai baixar. Professor, isso é muito bizarro e diferente do que eu imaginei. Com certeza, as regras da teoria do consumidor para os bens inferiores possuem algumas questões que são diferentes. E a gente vai ver isso mais para frente, tá certo? Mas é importante você entender como é que funciona aqui esse esqueminha, ok? Efeito de substituição, sempre na mesma direção. O efeito renda vai possuir configurações diferenciadas. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você puder, deixa aí um gostei no nosso vídeo e se inscreve no nosso canal, tá ok? Bons estudos e até a próxima.